Palmeiras 1, São Bernardo 0, mais uma vitória do Verdão no Campeonato Paulista, Palmeiras que segue invicto inclusive na competição, e esta foi a 150ª vitória do atual comando técnico do Palmeiras, é um número impressionante. Bom, o Palmeiras entrou com uma escalação alternativa, com uma escalação bem rejuvenescida, muitos jovens ali da base, demonstrando que o Palmeiras já está preocupado, claro, em fazer sempre aquela rotação de elenco para evitar lesões, mas provavelmente pensando também no clássico de domingo contra o Corinthians, que vai ser um jogo que certamente pesa mais no parecer da torcida do que um jogo contra o São Bernardo. E por isso mesmo o Palmeiras promoveu essas diversas alterações. A gente teve oportunidade para o goleiro Marcelo Lomba, para o zagueiro Naves, para o lateral esquerdo Vanderlan, para o Gabriel Menino, que perdeu espaço já há algum tempo no time principal, para o John, para o Luiz Guilherme e lá na frente para o Rony, que também já não vem sendo titular, e para o Endrick, que voltou da seleção. Apesar dele já ter jogado bastante essa temporada, ele veio num ritmo bom ali, o Abel Ferreira deu mais uma chance para ele. E a gente vai falar sobre tudo isso, como foi o jogo. Logo a seguir, antes um breve recado para você que está me acompanhando aqui pela primeira vez. Se você quiser receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal e deixa o seu like, que você me ajuda bastante, uma força importante para fazer o trabalho aqui ir para frente. Então deixa o like aí que você me ajuda. Bom, agora falando do Palmeiras e São Bernardo, de todos esses jogadores que entraram, é importante mostrar serviço agora, porque esse é o momento dos testes. O Campeonato Paulista, a gente sabe, acaba sendo uma espécie de pré-temporada de luxo, uma pré-temporada que vale ponto, vale premiação, mas é o momento que o time tem para se formar, já que não tem tanto tempo de treinamento, né? E lá para frente, quando a equipe eventualmente estiver disputando fases agudas de Copa Libertadores ou de Campeonato Brasileiro, já não é mais hora de fazer testes. Então eu gosto sim do Palmeiras promover essas escalações alternativas, até para a gente ver com quem a gente pode contar ao longo da temporada. É bom para testar esses jogadores e principalmente começando um jogo desde o início, porque a dinâmica do jogo, quando você já entra com o seu time ganhando, ou com o seu time perdendo, ou com o time adversário cansado, muda um pouco a situação, né? O panorama ali de comparação se altera. Agora, começando o jogo, a gente vê realmente o que os jogadores têm a entregar numa média ali, né? E desses que entraram em campo, talvez o Marcelo Lomba mais uma vez não comprometeu, o zagueiro Naves dá para dizer que foi bem, e no ataque o Rony e o Endrick mostraram bastante serviço, sobretudo o Endrick, mas o Luiz Guilherme mais uma vez, ele já melhorou um pouco em relação às últimas partidas, foi melhor, mas ainda também não fez um jogo que a gente espera dele. O Estevão, que veio do banco, entrou e acabou decidindo, né, deu passe para gol. O John fez uma partida muito participativa, ele não tem assim aquele primor técnico, não enche os olhos talvez de alguns, mas foi uma partida muito intensa da parte dele, então parece que também capturou a chance que ele teve de mostrar serviço. Pois bem, mas de todos eles mesmo, o que eu queria dizer é como é bom ver o Endrick jogar, cara. Não sei você, torcedor aí que acompanhou a partida também, mas o Endrick ele tem uma característica de ter muita fome, ele tem vontade de vencer o tempo inteiro, então todo lance ele tenta fazer algo diferente. Ele dá velocidade, ele tenta um drible, ele tenta um passe mais vertical, ele tenta uma finalização. E é tentar uma coisa diferente, não naquele sentido que alguns jogadores têm, que até me irritam um pouco, de serem firuleiros, sabe? Do Endrick não, ele sempre tenta decidir, ele quer fazer gol, ele quer vencer. E isso, demonstrou mais uma vez no jogo de hoje, isso porque era um jogo de Campeonato Paulista contra o São Bernardo, de um cara que acabou de vir da seleção pré-olímpica, onde ele nem deveria estar, inclusive. Bom, para mim a atuação do Palmeiras como um todo não foi primorosa, mas eu levo em consideração que era um time alternativo, sem tanto ritmo de jogo, fazendo preparativos, na verdade, para a temporada. Então, dentro daquilo que foi possível, vamos colocar que o Palmeiras fez uma partida de razoável para boa. Fez o suficiente para conseguir a vitória ali, ainda que no final da partida. E do ponto de vista defensivo, sofreu pouco também, né? Não permitiu que o São Bernardo jogasse tanto. Aliás, na saída de jogo, o São Bernardo apresentou bastante dificuldade e isso facilitou o jogo do Palmeiras. Defensivamente, eles demonstraram algumas falhas em posicionamento em alguns momentos, também que deram muito espaço para o Palmeiras, que começa a partida, falando já um pouco do jogo. Indo para cima, criando chances e desperdiçando. Essa que tem sido uma tônica do Palmeiras nas últimas partidas, infelizmente, né? Do time criar e não fazer gols. Logo no começo o Rony perde uma chance em que ele não foi aquele Rony igual contra o Ituano, em que ele olhou pro goleiro e tirou. Dessa vez ele só baixou a cabeça e bateu, como muitas vezes ele faz. Mais pra frente o Luiz Guilherme acaba perdendo uma chance também, aí o Palmeiras, depois de perder algumas chances, vai perdendo um pouco de ritmo de jogo e deixa de sufocar tanto o adversário. Na segunda etapa o time vai mais para cima, o Abel até promove algumas alterações que põem o Palmeiras mais no ataque. A gente chegou a terminar o jogo ali praticamente com 2 defensores, né, de origem propriamente. E aí com a entrada do Flaco Lopes, o Estevão que entrou bem, fez jogadas ali pelo lado direito de campo, o Estevão acaba encontrando o Flaco Lopes mais uma vez, que faz um gol de cabeça, ele que está, já é um especialista nisso, podemos dizer. Já são 5 gols no campeonato e na jogada aérea ele tem se demonstrado muito eficiente, o que é bom. Gera boas expectativas. O problema é só na ausência dele, né? Porque no primeiro tempo em que nós não tivemos esse jogador, o Palmeiras ficou cruzando bolas na área para ninguém, como já vinha acontecendo no ano passado.
com a entrada dele, ganhou muito ofensivamente. Um destaque negativo da partida como um todo que eu queria trazer é um pouco de violência do São Bernardo. Eu achei um pouco desnecessário algumas entradas ali dos jogadores. A defesa inteira do São Bernardo tomou cartão amarelo e merecia ter tomado talvez até vermelho em alguns momentos, mas o futebol tem dessas coisas. E esse jogo teve outros destaques curiosos até, porque a bruxa estava solta, né? Antes de começar a partida, o árbitro vai fazer lá o seu teste físico, sente a panturrilha, não pode jogar. Ou melhor, não pode apitar. Aí tem que vir o quarto árbitro para a partida. Durante o primeiro tempo, aos 28, 29 minutos, cai a energia de uma das torres de iluminação do estádio. O jogo fica parado por quase meia hora. Se não voltasse energia, correria o risco de arrebentar o planejamento de todo mundo. O jogo ser adiado. Seria horrível para todos, inclusive para a gente aqui que faz o conteúdo na internet. E depois de todas essas anomalias, pelo menos o Palmeiras conseguiu achar o seu gol lá ao final da segunda etapa com o Flaco Lopes. Mas com a bola no pé, apesar disso, eu diria que o destaque do Palmeiras foi o Endrick. Ele foi o jogador mais destacado para mim de todos. Do mais, a gente teve várias atuações que foram, como disse, da atuação do coletivo, foram razoáveis para boas. Então, o zagueiro Naves, eu acho que aproveitou bem a chance. O Murilo jogou razoavelmente bem. O Piquerez, quando entra na segunda etapa, cumpre bem também um papel ali pela esquerda. O Estevão entra bem. O Aníbal Moreno fez mais uma partida regular para boa. E o Rony, mais uma vez, muito esforçado. Ele tentou aquelas acrobacias dele, os lances de bicicleta, quase acabou até fazendo gol assim. Mas ele também tem aquelas dificuldades, às vezes, com a bola que, bom, faz parte. É o pacote desse jogador, a gente sabe como é já. O que importa é que com essa vitória o Palmeiras acaba mantendo a liderança no seu grupo, mas ele abre mais 3 pontos de vantagem, porque a Ponte Preta, que é o segundo colocado do grupo do Palmeiras, perdeu o seu jogo. Então agora o Palmeiras tem 17 pontos, a Ponte Preta 12. Falando em Ponte Preta perdendo, vou dar aquela breve passada pelos resultados da rodada, já que o São Paulo recebeu o Santos no Morumbi e perdeu por 1-0. O jogo teve uma série de polêmicas ali de arbitragem, reclamações, mas perdeu de 1-0 no clássico. O Bragantino venceu a Ponte Preta por 1-0, esse jogo que beneficiou o Palmeiras indiretamente. E o Corinthians, fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, goleou, fez 4-1, uma recuperação do Corinthians antes do clássico, né, dar um respiro antes de enfrentar o Palmeiras. Agora, o destaque negativo desse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto não foi nem dentro de campo, né? Foi na torcida. Teve uma torcedora, uma família de torcedores corintianos que estava ali acompanhando o jogo. E a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto ficou ali azucrinando, xingando, expulsando, na verdade, eles do lugar em que eles estavam. E termina com uma lamentável cena de uma menina chorando, uma menina que saiu de casa para ver o jogo, ter um momento de alegria e volta em lágrimas para casa porque tem uns desgranhentos do outro lado que não sabem conviver, né? E acabam gerando esse tipo de situação. Pois bem, vitória do Palmeiras, mais líder do que nunca, invicto, 150ª vitória do Abel Ferreira e sua comissão. Tudo certo, uma partida segura de um time alternativo e rejuvenescido que mantém o planejamento do elenco, dá os 3 pontos que o Palmeiras precisa e a gente segue forte no campeonato. Pelo vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos que acompanharam. Se vocês quiserem receber mais vídeos, não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Eu vejo todos vocês aqui em breve, até a próxima. Fui!